nós falamos na semana passada, no iniciozinho de crenças e valores, e queria perguntar, ficou claro para você o que são crenças? Você refletiu sobre como ela impacta positivo ou negativamente sua vida? E aí, qual é o nosso desafio? Replicar isso. O desafio é pegar aquela pessoa que nós lideramos, que nós cuidamos, ou seja, os nossos filhos, e potencializar a vida deles. Não torná-la mais difícil com tanto de coisas desnecessárias que às vezes nós ouvimos. Tem coisas que nós ouvimos que é doído, é dolorido, que podem matar ou anular potencialmente uma pessoa. Mas é por isso que nós estamos aqui. Porque se eu aprender a fazer uso das palavras, eu vou causar menos estrago. E vou potencializar, vou ajudar a levantar, vou fazer um bem muito grande para quem estiver perto. Ok? Vamos começar. Você não vive o que quer, você vive o que acredita. Por que é importante você definir crenças na sua vida? Porque você é levado, você toma decisões, você constitui famílias, você começa negócios a partir do que você acredita. E aí a importância dessa crença, desse conhecimento, está bem ajustado na sua mente, no seu coração. Porque senão eu posso trazer um problema da minha infância, da minha vida, um problema de trauma, de conflito, de frustração, de rejeição ou de qualquer outra coisa e colocar isso dentro do meu negócio, colocar isso dentro da minha família, cuidar ou criar os meus filhos sobre a mesma premissa, por conta de coisas que não estão resolvidas. Então, como é que as pessoas vivem? Não é o que elas querem, é o que elas acreditam. E isso é muito importante, porque talvez as coisas ainda não estejam acontecendo como você gostaria, por conta de algumas coisas que precisam ser ajustadas. Às vezes são coisas simples, mas alguém precisa falar isso para nós. Alguém precisa correr esse risco. Por que é um risco? Porque você corre um sério risco de tentar ajudar, de tentar aconselhar, de tentar colocar a pessoa para cima e ela dizer para você, vai cuidar da sua vida. Você corre um sério risco de querer jogar a pessoa para cima e ela dizer, mas o que você tem com isso? Porque algumas pessoas acham que estão vivendo bem. Algumas pessoas acham que não tem nada de errado. Algumas pessoas acham que a vida está exatamente onde deveria estar. E aí elas carregam por onde vão seus traumas, seus conflitos, suas frustrações e um monte de outras coisas que vão interferir negativamente no seu desenvolvimento. Então, eu preciso viver a partir de uma crença ajustada, estabilizada e bem clara. Tudo bem até aqui, pessoal? Recapitulando, o que são crenças? São convicções ou percepções que uma pessoa tem sobre a realidade, sendo verdade ou não. É como a pessoa enxerga a vida. E falar de realidade é importante, porque algumas coisas não são reais. Eu falei aqui na semana passada que na primeira infância, da gestação até os 6 anos, nem sempre a criança consegue distinguir o real do imaginário. E aí você briga, você discute, você é duro às vezes com seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, porque na cabeça dela, ela não sabe o que é real. Ela não sabe algumas vezes nem que está mentindo. Então esse momento da primeira infância é um momento de treinar, de adestrar, de ajustar, de construir crenças, de construir valores, porque tudo que você ensinar para uma criança na primeira infância, ela vai pegar, ela vai captar. E às vezes, nossa contribuição na vida desses seres humanos que estão começando sua jornada, sua vida, sua história, é muito negativa. Mensagens, palavras, cobranças, e algumas vezes nós queremos que elas sejam como nós, com tudo que a gente já viveu e com tudo que a gente já passou. Então, crença são as convicções ou percepções. Então, convicções, a pessoa acredita, briga e às vezes morre por sua convicção. Percepção é só como ela enxerga a vida. E ela pode estar totalmente errada. Disse um antigo sábio da Grécia, há 3 lados em uma controvérsia, o meu, o seu e o de quem está certo. Às vezes a gente está discutindo por uma coisa e ninguém tem razão.
mas a gente não se permite, a gente não ouve, a gente não quer melhorar, a gente não quer mudar, e as coisas tendem a ficarem mais difíceis. Como as crenças nascem, como elas são incorporadas na vida de uma pessoa, elas surgem a partir de experiências, e aí, anote aí o grife, experiências. Daí você vai avaliar a importância de você ter experiências boas, experiências que te fazem bem, experiências que valem a pena lembrar, reviver, compartilhar. Agora, uma pergunta bem pessoal. Será que tudo que nós já vivemos na vida, nós nos orgulhamos? Sim ou não? Será que toda experiência que você já teve, você repetiria? Sim ou não? Então, as crenças são formadas, elas nascem, elas surgem a partir de experiências que eu não curti. Eu vivi coisas que eu não me orgulho, eu vivi coisas que eu não repetiria, eu vivi coisas que não me fizeram bem, mas de alguma maneira isso vai virar uma crença na minha vida, que eu posso carregar para a minha equipe no trabalho, que eu posso carregar para a minha família, para os meus clientes, amigos, para todo mundo que estiver perto. Então, elas surgem a partir de experiências, e eu preciso ser intencional nas experiências, eu preciso validar, valorizar experiências que valham a pena copiar, compartilhar e reproduzir. Então, experiências pessoais, educação. Eu falei aqui também que nós temos um grande desafio hoje, como líderes, como gestores, que às vezes chegam para nós gente que precisam de tudo. Estamos recebendo uma geração de colaboradores, de funcionários que precisam de tudo. Precisam entender espaço, compromisso, educação, hierarquia, pontualidade, tudo. E muitas dessas coisas deveriam aprender em casa. Os pais já deveriam mandar para nós, seus filhos, com um mínimo de preparo, mesmo sendo o primeiro emprego, mesmo sendo para uma vaga de aprendiz. Mas, na maioria das vezes, as pessoas chegam para nós precisando de tudo. Então, educação, cultura, e nós vamos falar sobre cultura em pelo menos 2 aulas específicas. Vai preparando seu coração aí. Religião, influências sociais ou são adotadas por conveniência. Algumas vezes, as crenças, elas nascem, elas surgem por conveniência. Para muita gente, é bom estar vivendo do jeito que está. Tem gente que não quer mudar, tem gente que não quer melhorar. Eu ouvi uma história, e a história de um rapaz que era chamado de o idiota da cidade. E toda pessoa que visitava aquela cidade, alguém dizia, vamos ali conhecer o idiota da cidade. E aí as pessoas, mas por quê? Chegando lá você vai saber. E aí tinha um rapaz, e as pessoas que visitavam a cidade ofereciam para ele uma moeda de $1 e uma de 50 cents. E perguntava para ele, qual que você prefere? E ele escolhia a de 25 cents. $1 e 25 cents. E ele tinha lá um monte de moedas. E a fama dele corria. E era muito comum um grupo de tour, viajantes, gente nova na cidade, chamar alguém para ir lá conhecer esse rapaz. Vamos ali para você conhecer o idiota da cidade. E chegava lá, a experiência se repetia. Colocavam diante dele uma moeda de $1 e uma de 25 cents. E perguntava, qual que você quer? E ele sempre escolhia a de 25 cents. E aí um dia uma pessoa chamou ele, no particular, e perguntou, você sabe contar? Ele disse, sim. Você sabe a diferença de $1 para 25 cents? Sim ou não? Ele, eu sei. E ele disse, mas por que você sempre escolhe a moeda de 25 cents? E ele disse, é simples, porque o dia que eu escolhi a de $1, a brincadeira acaba. Então, algumas vezes, as pessoas vivem debaixo de uma crença porque é conveniente para elas. E elas não querem sair dali, elas não querem mudar, elas não querem melhorar. Você mostra para elas vários benefícios, você mostra para ela onde ela pode chegar, você mostra para ela o que ela pode viver. Mas quando ela pensa nos sacrifícios, quando elas pensam na ruptura, o tanto de gente que ela vai ter que desagradar, o tanto de mudança que ela vai ter que empreender, ela disse, não, vou ficar por aqui mesmo. Então, algumas vezes, crença também é conveniência. As pessoas vivem uma conveniência.
Elas acham que é melhor não fazer força. Por exemplo, esse rapaz da história, ele ganhava a vida. Imagina, toda hora alguém chega lá e deposita 25 centos. Mas ele entendeu. O dia que eu escolher a moeda de $1, a brincadeira acaba. Então, para ele era conveniente ser chamado de idiota da cidade, para ele era conveniente viver aquela vida de esmolé, para ele era conveniente viver aquela vida de dependência. Mas ele tinha uma estratégia, mas era conveniência, era conveniente. E você deve observar no seu círculo de amizade, ou até mesmo no trabalho, algumas pessoas que vivem esse tipo de conveniência. Eu não vou gritar muito não, porque senão vão descobrir que eu sei gritar. Eu não vou falar muito alto não, porque senão vão descobrir que a minha voz é mais alta. Eu não vou fazer muita força não, porque senão eles vão descobrir que eu dou conta. Porque enquanto eles olham para mim como um pobre coitado, como alguém que não faz muita diferença, eu não vou ser uma ameaça. Mas o dia que eles entenderem que eu posso render mais, vão me cobrar mais. O dia que eles entenderem que eu não sou isso, eles vão cobrar mais de mim, vão ser mais incisivos, vão ser mais duros, e aí as pessoas vivem por conveniência. É uma crença que é alimentada pela conveniência.